Eu quero falar sobre a restauração dos nossos sonhos. Muitas vezes Deus coloca um sonho no nosso coração, mas com o passar dos dias, com a nossa caminhada, com a nossa jornada, enfrentamos lutas, adversidades, reveses, e aí a gente acaba abrindo mão dos sonhos, acaba sepultando os sonhos, deixando os sonhos para lá. Mas nós temos aprendido que Deus, Ele atua sobre a terra através de nós, os seus filhos. Os anjos, a Bíblia diz que os anjos pediram para Deus: olha, nós queremos ir e pregar o Evangelho. E Deus disse: não. Quem vai fazer essa tarefa, quem terá esse privilégio, serão os meus filhos, serão os homens, as mulheres. Eles é que evangelizarão os outros homens, as outras mulheres. Deus, Ele atua sobre a face da terra através de nós. Ele nos usa as nossas vidas para tocar vidas, para abençoar vidas. E muitas vezes, quase sempre, Deus, Ele coloca sonhos em nossos corações. Deus, Ele coloca sonhos no nosso espírito. E quando nós começamos a sonhar os sonhos de Deus, a materializar, a manifestar esses sonhos, nós estamos expressando a vontade boa, perfeita e agradável. Nós estamos manifestando o querer de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus. E é sobre isso então que eu quero conversar um pouquinho com vocês, como restaurar os seus sonhos. Vamos ler juntos? Como restaurar os seus sonhos. Aleluia. Eu quero passar pelo exemplo, pela vida de um grande homem de Deus chamado José. Quando nós falamos em sonhos, José, ele é um modelo, ele é um exemplo de alguém que sonha os sonhos de Deus. Então o primeiro ponto da minha mensagem é: Deus nos dá sonhos. Deus, Ele entrega os sonhos dele a mim e a você. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5, nós temos essa escritura: certa vez José teve um sonho. Ou seja, Deus deu um sonho a José. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. José então compartilha o sonho aos seus irmãos. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Imagina os feixes de trigo, eles amarram e fazem aqueles feixes. Quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Queridos, olha que impressionante essa história, que impressionante esse texto. Olha que maravilhoso esse texto. A palavra de Deus diz que Deus começou a mexer com José, a mexer com o espírito de José, dando a ele um sonho. Como eu disse, Deus realiza os seus planos aqui na terra através de nós, os seus filhos. E Deus convida nós para sonharmos os sonhos dele. Então Ele deposita no nosso espírito, Ele vai compartilhando conosco planos e projetos que Ele tem sobre a face da terra. Eu estava ouvindo a história de um grande homem de Deus norte-americano. Esse homem teve um sonho, Deus deu um sonho para ele, que ele estava pastoreando uma igreja nos Estados Unidos, uma grande igreja. E ele ainda era bastante jovem, e naqueles dias de então, ele fez contato na Coreia do Sul com o Dr. Po Young-cho, que estava começando a igreja ali na Coreia. Hoje essa igreja tem mais de 800 mil membros. Naqueles dias já era uma igreja que estava crescendo muito. E esse pastor então foi fazer uma campanha, uma cruzada, e Deus começou a usá-lo poderosamente, com sinais, prodígios, maravilhas. E o Dr. Cho convidou ele e disse: fulano, você não quer ser o meu pastor adjunto? Você não quer trabalhar aqui comigo? E ele então olha para o Dr. Cho e diz: não. E o Dr. Cho pergunta para ele: como você tem tanta certeza? Ele diz: porque este não é o sonho que Deus plantou no meu espírito. Eu tenho certeza,
Porque Deus diz que eu vou pastorear uma igreja lá nos Estados Unidos e não aqui na Coreia. Queridos, muitas falhas que existem na nossa sociedade, na nossa educação, nos esportes, até mesmo na política, na saúde, muitas falhas, espaços, gaps que existem, é porque pessoas não estão sonhando os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus trazem soluções. Aleluia! E é isso que nós encontramos, por exemplo, na parábola ensinada por Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 21, versículo 28, nós temos esse texto. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chamou o outro filho e disse a mesma coisa: vá trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Vamos imaginar que a vinha seja a terra. O pai é Deus. Os 2 filhos somos nós seus filhos. E ele diz: vá trabalhar na minha vinha. Eu quero colocar um sonho no teu espírito, no teu coração, para você realizar algo. Vá trabalhar na vinha. E muitas vezes eu e você abrimos mão do sonho por causa de lutas, problemas, dificuldades. Nós desistimos de trabalhar na vinha. Até dizemos: Deus, conte comigo, Deus, aleluia, eu estou aqui. Mas quando começamos a viver a vida para materializar, para concretizar o sonho, nós desistimos e não trabalhamos mais na vinha. Simplesmente desistimos daquilo que Deus tem para nós. É exatamente isso que Jesus está tratando neste assunto aqui, nesta parábola. Essa parábola diz que nem todos os filhos de Deus estão dispostos a sonhar os sonhos de Deus. Lembremos que no sonho que Deus deu a José, os irmãos de José estavam inseridos nele, fazia parte do sonho. Não era um sonho somente para José, mas para todos os seus irmãos. Mas não somente isso, eles planejaram não mais participar do sonho de José. Eles se auto-excluíram do sonho de José e ainda planejaram matar José, porque José estava sonhando um sonho de Deus, pois José tinha recebido um sonho de Deus. Ei, olá, eu estou dizendo que Deus dá sonhos para mim e para você, e muitas pessoas se levantam contra nós porque nós temos sonhado os sonhos de Deus, e às vezes o ódio e a fúria é tão grande, como no caso de José. Os irmãos de José disseram o seguinte: nós vamos matar José, porque ele está sonhando os sonhos de Deus. Aleluia, aleluia. Esse texto diz que existe sim resistência e até fúria contra aqueles que decidem sonhar os sonhos de Deus. Aqueles que decidem ir trabalhar na vinha do Pai. Diz: Deus, conte comigo, eu estou disposto e disponível, eu vou trabalhar na vinha. Eu me lembro que em certa ocasião, um irmão da igreja me procurou, entristecido, cabisbaixo, e disse: Pio, eu estou assim um pouco chateado. Eu falei: mas por que, meu irmão? Não, porque eu tenho um desejo muito grande de trabalhar nesse setor, nessa área ministerial da igreja. E eu fui compartilhar com o meu apacentador. O meu apacentador disse: olha, eu acho que não. Eu acho que você não deve, eu acho que isso é muito puxado para você, eu acho que isso é muito pesado, eu acho que você vai se ocupar com coisas demais, então eu acho que você não deve se envolver nesse ministério. Eu acho que você deve continuar sentadinho no banco da igreja. Quando Deus dá sonhos para mim e para você, haverá oposição, haverá resistências. Haverá resistência. Existem sim vários tipos de resistência quando você decide sonhar os sonhos de Deus. Pessoas dizem: olha, eu não vejo você tão capaz, eu não vejo você pronto para isso, eu acho que você tem que esperar mais 50 anos para depois começar a se envolver nisso, eu acho que é muito cedo, então eu acho que você tem que ficar de braços cruzados ainda, não se envolva não. Quando Deus coloca sonhos no nosso espírito, como colocou no espírito de José, existe sim oposição, existe sim resistências. O texto sagrado diz que Jacó então envia José para ver como estavam os seus irmãos. Naqueles dias, Jacó, a sua família,
era considerado um povo nômade. Então eles tinham os seus rebanhos de camelos, de vacas, de ovelhas, de cabritos. Então eles levavam esses grandes rebanhos pastando. Onde havia pastagem, eles levavam os seus rebanhos. Isso implicava em ficar 3 meses longe da sua casa, 6 meses longe da sua casa. É interessante que Jacó disse: olha, eu mandei um WhatsApp para os seus irmãos, eles não responderam. Então você vai ter que ir lá, José, ver pessoalmente o que está acontecendo. Vá lá e me traga notícia como é que estão os seus irmãos, como é que está o gado, como as coisas estão acontecendo por lá. Em Gênesis capítulo 37, versículo 16, conta essa história. Ele respondeu: procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão, apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos a Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe, e antes que José chegasse onde os seus irmãos estavam, planejaram matá-lo. Vamos matar José. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Queridos, este é um dos títulos mais lindos que um cristão pode ter na sua vida. Ah, o Pio é um sonhador. Aleluia, glória a Deus, sou mesmo. Esse é um dos títulos mais lindos que eu e você poderemos ter na nossa vida. Lá vem o sonhador, lá vem a sonhadora, lá vem aquele que fica sonhando, lá vem aquele que fica imaginando que Deus vai fazer, que Deus vai agir, que Deus vai operar. Ah, lá vem aquele, amém, aleluia, nós somos sonhadores sim. Os irmãos de José diziam: lá vem aquele sonhador. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que é que vai ser dos seus sonhos. Eu vou matar ele e quero ver o que vai acontecer com o sonho dele. Pronto, está resolvido. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida, não vamos fazer isso. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isto com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, túnica de várias cores, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Aleluia. Rúben convenceu seus irmãos a não matarem José. Jogaram ele no poço, jogaram ele no buraco. Ou seja, a decisão foi sepultar o sonhador em um poço, em uma cova. O que os irmãos de José não sabiam, o que eles não sabiam é que quando Deus dá um sonho, Ele preserva a vida do sonhador. O que os irmãos de José não sabiam é que quando Deus coloca um sonho no teu espírito, um sonho no seu coração, Deus, Ele protege você, Ele cerca você, Ele estende a mão dEle sobre a sua vida, e o maligno não pode tocar a sua vida. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, se você é um sonhador dos sonhos de Deus, nenhuma arma forjada contra você irá prosperar. Saiba disso. Deus coloca sonhos, existem resistências, existem lutas, adversidades, mas saiba de uma coisa: se você abraçar o sonho de Deus, dizendo: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero materializar os teus sonhos, o favor de Deus está sobre a sua vida, e nenhuma arma forjada, planejada contra a sua vida irá prosperar, porque Deus, Ele protege, Ele preserva a sua vida. Ninguém poderá tocar em você, nada e ninguém poderá. Não há potestade, não há principado, não há força do inimigo que poderá tocar a sua vida, porque Deus diz: eu protejo aqueles que decidem sonhar os meus sonhos. Aleluia, aleluia, sim, Senhor. Uma outra coisa que os irmãos de José não sabiam é que quando Deus nos dá sonhos, os sonhos vêm em forma de sementes, não em frutos, ainda em sementes. E quando eles jogaram José naquele poço, naquela cova, quando eles estavam sepultando José naquele lugar, na verdade eles estavam semeando
os sonhos de José. Eles estavam colocando as sementes dos sonhos naquele lugar. Eles estavam plantando as sementes dos sonhos de José. E quando você planta a semente de um sonho, esse sonho vai germinar. Esse sonho vai crescer, esse sonho vai florescer, esse sonho vai frutificar abundantemente, aleluia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, já tentaram sepultar os seus sonhos? Já tentaram dizer para você, não, isso não vai funcionar? Saiba que é agora que eles começam a germinar, é agora que eles começam a brotar, é agora que eles começam a romper, mesmo em meio às pedras, mesmo em meio a um solo árido, para uma grande frutificação, aleluia, aleluia. Eu me lembro que quando estava estudando no seminário, e chegou um dia que eu tinha que fazer o meu sermão de prova. Sermão de prova você tem que ir em uma igreja, um lugar, pregar. E sentado ali estão os professores de homilética, de hermenêutica, os professores das matérias, com uma lista desse tamanho de itens para ver o quanto nós erramos na mensagem. Então o aluno é impressionante. Como Deus consegue criar seres humanos, e quando um ser humano fica na frente de um grupo de seres humanos, ele começa a tremer. E eu estava ali, uma igreja, era um templo pequeno, e um culto normal, e o pregador era eu, seria eu. Eu fui lá e tinha preparado a minha mensagem, comecei a ministrar, comecei a pregar, e dei o meu melhor, sabe? Fiz tudo o que podia fazer. Terminou o culto, terminou a celebração. Os colegas da turma vieram lá, me deu um abraço, Pio, que legal, que bacana, gostei da mensagem, parabéns, isso e aquilo. E depois, lá na escola, na faculdade, eu teria então a avaliação dos professores. Terminando ali aquela celebração, saindo, eu me lembro bem nitidamente, tinha-se um paravento na porta do templo, então a gente contornava aquela estruturazinha, e a hora que eu estava indo embora, dei a volta no paravento, tinha um senhor, um diácono, baixinho, fortinho, sim? Ele estendeu a mão para mim, e segurou na minha mão, e disse assim, filho, eu sou crente há muitos anos, eu já vi tanto tipo de pregadores, e é o seguinte, eu sei quando um pregador tem um chamado, tem uma unção, e eu sei quando não tem. É o seguinte, você não tem chamado, você não foi chamado para isso. Se eu fosse você, eu simplesmente ia fazer outra coisa na vida e nunca mais iria pregar. Você não tem chamado para isso, esqueça esse negócio. E ele segurava na minha mão, eu querendo soltar a mão, e ele apertava a minha mão e me segurava, e olhava nos meus olhos, e eu sei o que eu estou dizendo, e você não desista disso, desista disso. Aí ele soltou a minha mão e obrigado. Eu dei, queridos, 3 passos para fora do templo. O Espírito Santo me disse, não fui eu quem enviei ele para falar com você. Não sou eu que estou dizendo isso. Aleluia. Eu levei um susto, o Espírito Santo falando comigo. Não fui eu quem enviei ele para falar com você. E eu, meu Deus. Aí saí dando risada. Oh, coisa boa. Se o diabo está levantando esses irmãos, é porque o diabo prevê que algo glorioso vai acontecer. O diabo sente. Aí vem essas resistências, vem essas oposições. Então se tentaram sepultar os teus sonhos, meu irmão, minha irmã, não abra mão dele. Não abra mão do sonho. Você não tem capacidade. Não, você não tem jeito para isso. Você não foi chamado para isso. Você não sei o quê. Você não sei o quê. Ei, saiba de uma coisa. Somente aquele que te deu o sonho pode dizer para você se você tem capacidade ou não para executar esse sonho. E mais nada e mais ninguém. Os irmãos de José não sabiam que agora José podia avançar até ser o segundo homem mais importante do império, mais importante daqueles dias, que era o Egito. Os irmãos de José não faziam ideia que ao jogarem naquela cova, eles estavam semeando, plantando o sonho. Até mesmo José poderia achar que era o fim.
Mas a Bíblia Sagrada diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. O texto não diz que você vai permanecer lá no vale. O texto diz que você vai passar para o outro lado. Você vai surgir para o outro lado do vale. O vale da sombra da morte não consegue deter os sonhadores de Deus. Ele não consegue segurar você, amarrar você, impedir você de sair do outro lado, passar e conquistar. O Espírito Santo está dizendo que você vai sair inteiro do outro lado. O Espírito Santo está dizendo que você não vai ficar parado. O Espírito Santo está dizendo que nada e ninguém poderá impedir que esses sonhos germinem no seu coração, germinem no seu espírito, germinem na sua vida e frutifique abundantemente. Portanto, não desista dos sonhos de Deus na sua vida. Você carrega os sonhos de Deus dentro de você e eles vão frutificar abundantemente. Creia nisso, saiba disso, receba isso, diga aleluia, diga glória a Deus, exalte a Deus de todo o seu coração. Aleluia! Sim, Deus. Segundo pensamento, os sonhos germinam. Os sonhos germinam. Esse é o segundo ponto. A sepultar os seus sonhos. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Não acabou não. Não desista. Continue crendo. Não pare. Você está sendo desprezado por causa do seu sonho? Você se sente sepultado por causa do seu sonho? Saiba, os sonhos germinam. A palavra de Deus nos mostra isso claramente em Atos capítulo 14, versículo 19. O apóstolo Paulo, o pregador da graça, do amor de Deus, do favor de Deus, pregando numa certa cidade. Alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão. Começaram a convencer as pessoas: o que Paulo está pregando não é verdade, o que Paulo está pregando é perigoso, cuidado com esse homem. Mudou o ânimo daquela igreja e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Paulo está morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou. Eles pensaram que Paulo estava morto. Queridos, a oposição, a adversidade, a luta, o inferno, Satanás, muitas vezes ele olha para você e diz: acabou, está morto. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Jamais ele vai se levantar, jamais ela vai se levantar. Mas saiba de uma coisa: os sonhos germinam. Eles concluíram que Paulo estava morto, que era o fim. Pensaram que o pregador da graça agora estava acabado. Mas Paulo se levantou, o texto diz. Mas Paulo se levantou, bateu a poeira, sacudiu a poeira do seu corpo e voltou andando para a cidade. Querido, ninguém pode pôr um ponto final nos teus sonhos, pois Deus colocou uma vírgula e Ele diz: vai continuar, vai continuar. Aonde Deus coloca a vírgula, nada e ninguém consegue colocar um ponto final. Deus diz: você vai continuar, você vai levantar, você vai marchar, você vai romper em fé, você vai realizar os sonhos de Deus sobre a face da terra, porque os sonhos germinam sim. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, não importa o que as pessoas pensam, mesmo que digam: já está morto, assim como aconteceu com Paulo, já está morto. Mesmo que eles dizem: não tem mais jeito, está tudo acabado. Saiba que dentro de você tem uma semente chamada sonho de Deus, que brevemente vai germinar, que brevemente vai florescer, que brevemente vai frutificar. E contra frutos não há argumentos. Não há argumentos. Na gramática de Deus, ninguém pode colocar um ponto onde Deus colocou uma vírgula. A história do apóstolo Paulo não terminou quando eles disseram que terminou. Não terminou quando ele foi apedrejado. Não terminou quando ele enfrentou oposição. Não, acabou quando Deus disse: Paulo, agora você vem. Mas enquanto Deus não colocou um ponto final, nada e ninguém pode colocar um ponto final. Aleluia. Ninguém pode dizer que acabou se Deus está dizendo: vai germinar. Ninguém pode dizer não tem mais jeito se Deus está dizendo vai germinar.
Ninguém pode dizer assim, ó, olha, não tem mais solução, não tem mais saída, as portas estão fechadas. Se Deus está dizendo, vai germinar. Não é um ponto final, meu irmão, minha irmã. É apenas uma vírgula, é apenas uma pausa, é apenas um tempo para germinar. Creia, receba, sonhe os sonhos de Deus. Você ainda verá a sua família unida, você verá a sua empresa restaurada e a sua empresa prosperando. Você verá os seus filhos servindo ao Senhor com alegria. Você verá os seus sonhos se concretizando. Você ainda verá o seu esposo aqui ao seu lado, adorando a Deus juntamente com você. Você ainda verá a sua esposa aqui ao seu lado, adorando a Deus juntamente com você. Saiba de uma coisa, os sonhos de Deus germinam, aleluia. Diga assim, eu creio. Diga assim, aleluia. Diga assim, amém. Diga assim, os sonhos germinam, aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Alguém veio perguntar para você, escuta aquele projeto, como que estão as coisas? Como está acontecendo? Acabou? Aí você diz, não. Foi plantado, foi semeado, e ele está germinando. Eu achei que tinha acabado, era um ponto final. Não, é só uma vírgula, só uma pausa, só para tomar um fôlego novo. Mas ele vai germinar, aleluia. Terceiro e último ponto, como crer sempre. Como crer sempre. Muitas vezes, com o passar do tempo, como eu disse, nós temos uma certa tendência de abrir mão, dizer, Deus, eu acho que não vai dar certo. Nós temos a tendência de concordar com as vozes da oposição. Mas mesmo que os teus sonhos pareçam estar muito distantes, eu quero encorajá-lo hoje dizendo, continue crendo. Continue crendo. Depois que José saiu do poço, ele foi vendido como escravo. Imagina, no poço já estava difícil, já estava ruim. Agora ele vai para uma situação ainda pior. Agora ele é vendido como escravo. Parece que ainda ficou mais difícil, mais distante do sonho tornar-se realidade. Aparentemente, então, a situação ficou pior e não melhor. Mas nada disso alterou a confiança que José tinha em Deus. Se perguntasse para José, Deus te deu um sonho? Deu. Você crê nesse sonho? Creio. José, como você explica a situação que você está vivendo? Eu não explico, eu creio que Deus vai cumprir o sonho dele na minha vida. Como que você justifica essa situação, José? Agora você é um escravo. Eu não sei explicar essa situação, mas eu sei dizer que eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que fez a promessa na minha vida, Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai cumprir, esse sonho vai se materializar, queira você ou não, ele vai se materializar. No livro dos Salmos, no capítulo 105, nós encontramos essa narrativa. Deus mandou vir fome sobre a terra e destruiu todos os sustentos dos israelitas, ou da família de Jacó, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Queridos, olha o que diz o texto. O texto diz que Deus enviou José na frente dos seus irmãos, vendido como escravo. Até esse processo de escravidão, até essa dificuldade, isso estava nos escritos de Deus, estava nos projetos de Deus. Olha, o texto diz assim: machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O diabo, ele crê que os sonhos que Deus deu para você irão se concretizar. Ele crê. Ao ponto de querer colocar ferros no seu pescoço, correntes nos seus pés. O diabo usou todos os meios, com toda a fúria, para impedir José, para amarrar José,
para fazer com que ele desanimasse, desistisse dos sonhos. Olha o texto dizendo: até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera sobre José. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens. Aleluia! José foi colocado como o segundo homem mais importante no Egito. Eu gosto muito desse versículo 19 que diz que cada etapa da vida de José ocorreu para cumprir a palavra que o Senhor havia dito no sonho. Meu irmão, minha irmã, continue crendo, só mais um pouco, continue crendo. Não olhe para as correntes que o inimigo quer colocar nos seus pés, não olhe para os grilhões que ele quer colocar no seu pescoço, não olhe para a adversidade que ele quer fazer você silenciar e calar. Continue olhando no seu espírito, porque ele tem uma semente chamada sonho de Deus, e esse sonho vai frutificar abundantemente. Amados, existem situações que nós cremos perfeitamente que Deus pode fazer, mas existem algumas situações que a gente fica em dúvida. É assim que acontece conosco. Por exemplo, nós temos muita facilidade em crer preventivamente. Você vai fazer uma viagem, você ora: Deus, proteja-nos nessa viagem. Você crê que Deus pode proteger. Você vai fazer um exame no Detran e diz: Senhor, ajuda-me nesse exame. Você crê que Deus pode ajudar você nos exames, nas provas da faculdade, do colégio. Deus, ajuda-me. Eu vou fazer uma entrevista de trabalho, de emprego. Senhor, ajuda-me, capacita-me. Nós cremos, nós temos uma fé preventiva. Nós cremos. Agora, não cremos tão facilmente que Deus pode resolver as situações ruins instaladas. Se já estamos na dificuldade, se já estamos no problema, Deus, será que Deus vai me livrar dessas? Será que Deus vai mudar essa situação? Cremos que Deus pode nos proteger de algo ruim, mas não cremos tão facilmente que Deus pode nos livrar de uma situação ruim e difícil que estamos vivendo, pela qual estamos passando, situação que já está instalada. Ouvi uma ilustração que me abençoou muito, sobre um missionário que estava trabalhando com uma tribo em um lugar bastante remoto, bastante distante. E aquele povo, aquela tribo, eles tinham um rio que passava bem perto da tribo deles. Mas eles tinham uma crença de que naquele rio havia espíritos maus. Então eles não se aproximavam do rio, eles não pescavam no rio, eles não tiravam água do rio, eles não se banhavam no rio, com medo daqueles espíritos maus. O missionário chega e tenta convencê-los de que isso não era assim, de que eles poderiam se beneficiar das águas daquele rio. Aí um dia então o missionário chama todos, e ele entra ali e lava as mãos nas águas do rio. Diz: está vendo? Nada aconteceu com as minhas mãos, está tudo perfeito, vocês podem também lavar as mãos aqui. E aqueles nativos disseram: não, 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 não. E ele então, tentando convencer, ele pega a água e começa a lavar o rosto, lavar a cabeça, molha toda a cabeça, e diz para os nativos: olha aqui, nada aconteceu na minha cabeça, no meu rosto, vocês também podem lavar aqui, se lavarem aqui nesse rio. E os nativos disseram: não, 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 não. E ele então, querendo convencer os nativos, entrou no rio até a cintura e disse: olha aqui, não tem nenhum problema, entrem. E os nativos disseram: não, 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 não. Ele falou assim: o que é que eu tenho que fazer para convencer os nativos? Sabe de uma coisa? Eu vou mergulhar. O rio não era muito largo, então ele mergulha e vai nadando, nadando, mergulhando, mergulhando, mergulhando. Aí os nativos disseram: os espíritos maus mataram ele. Ele foi destruído, ele foi vencido. Até que, minutos depois, esse missionário sai do outro lado da margem.
e diz: ei, eu estou aqui. Eles olharam e disseram: uai, pensávamos que você tinha morrido, pensávamos que você tinha acabado. Agora imagina que eu e você somos esses nativos, e que esse missionário é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo, Ele diz: creia, confie, não desista, não desanime. E você olha para a situação e diz para Jesus: não, 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 não. Aí Ele diz: você pode avançar, você pode marchar, você pode vencer, crendo em mim você pode. Aí você olha para ele e diz assim: não, 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 não. Aí Jesus diz: eu vou mostrar que eu tenho poder até sobre a morte, sobre os espíritos maus, sobre a morte. A Bíblia diz que Jesus vai à casa de um homem chamado Jairo. A filha dele, de 12 anos, havia morrido. Ele chega na casa, disseram: ela acabou de morrer, a menina ainda estava sobre a cama. Jesus vai lá e ressuscita a filha de Jairo. Alguns creram, mas alguns disseram: não, 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 não. Aí Jesus disse: espera lá, deixa eu fazer algo então mais convincente. Ele vai a uma cidade chamada Naim, e nisso está saindo um cortejo fúnebre. Um filho de uma viúva está sendo levado para o cemitério, já estava no caixão. Aí Jesus então para o enterro, toca ali no rapaz, levanta, ressuscita o rapaz e diz: e agora? Agora eu lavei não só lavei as mãos, mas também lavei a cabeça. Vocês creem? Alguns creram e alguns disseram: não, 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 não. Aí Jesus diz: não, espera lá, tem que fazer algo mais drástico, mais profundo. Marta e Maria mandam dizer para Jesus: Senhor, aquele a quem amas, Lázaro, ele está enfermo. Jesus não ligou o WhatsApp, não abaixou o aplicativo. E Jesus então demorou um pouquinho para receber a mensagem, e ficou mais 2 dias. Aí Jesus vai para Betânia. Quando chega em Betânia, Maria diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu creio preventivamente, mas eu não creio que quando o problema está instalado, o Senhor tem poder para solucionar. Aí Jesus então: de onde foi que vocês puseram? Ah, Senhor, ele está lá. Já colocamos uma pedra, Senhor. Rolamos uma pedra na boca do túmulo dele. Significa que não tem mais jeito, não tem mais solução. Já fazem 4 dias, já cheira mal, Senhor. Não tem mais jeito. Meu irmão, minha irmã, você já rolou a pedra sobre o teu sonho? Você já sepultou o teu sonho dizendo: o meu marido não tem jeito, a minha empresa não tem jeito, o meu ministério não tem jeito, a minha vida não tem jeito, eu não consigo me libertar do álcool, das drogas, da pornografia. Você já rolou a pedra dizendo: já cheira mal, pastor, não tem mais jeito. Jesus está dizendo para você: ei, tire a pedra. Tire a pedra. Senhor, faz 4 dias, Senhor, tira a pedra. Jesus entrou no rio até a cintura dizendo: está vendo? Vocês podem entrar também. Aí Jesus grita: Lázaro, vem para fora, Lázaro. E o morto levantou e veio para fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O que eu estou dizendo é que o Senhor Jesus está dizendo para a situação que você está enfrentando. De repente para o seu marido ele está dizendo: ei, marido, vem para fora. Ei, esposa, vem para fora. Ei, empresário, vem para fora. Ei, estudos, vem para fora. Ei, ministério, vem para fora. Ele está aqui para ressuscitar aquilo que você disse que não tem mais como ressuscitar. Ele está aqui para resgatar os teus sonhos. Ele está aqui para dizer o seguinte: os teus sonhos irão germinar, irão florescer, irão frutificar abundantemente, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode. Aqueles que estavam ao redor de Lázaro, alguns creram e outros disseram: não, 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 não. Aí Jesus disse: agora eu vou convencer esse povo. Sabe o que ele fez? Ele mergulhou no rio. Ele passou pela morte.
ele ficou 3 dias sepultado. Os próprios discípulos dele disseram: acabou, eu vou pescar, não tem mais jeito, ele morreu, acabou. Nós acreditávamos, pensávamos que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Ele fez tantos sinais, tantos milagres. Ele entrou na água assim, ele lavou as mãos e nada aconteceu, lavou o rosto e nada aconteceu, entrou até a cintura e nada aconteceu. Só que agora ele mergulhou e ele não aparece faz 3 dias. E de repente ele sai lá do outro lado. Ele levanta lá do outro lado e diz: ei, paz seja convosco. Tomé disse: Senhor, é o Senhor mesmo? Ele disse: sou eu, pode tocar aqui nos sinais dos cravos, sou eu. O túmulo está vazio, a morte não pôde retê-lo, o inferno não pôde detê-lo. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é Jesus de Nazaré. Ele tem todo o poder para fazer, restaurar os teus sonhos. Creia nisso, creia nisso. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, não pense como aqueles nativos que não tem mais jeito. Não pense como aqueles nativos que não tem mais jeito. Como eu disse, não coloque um ponto na sua vida, não coloque um ponto nesse projeto, não coloque um ponto nesse sonho, é apenas uma vírgula. Você passa pelo vale da sombra e da morte, mas você sai do outro lado, e Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda, o amor, a misericórdia, a bondade nos segue todos os dias da nossa vida, e nós habitamos na presença dEle para sempre. Aleluia! Continue crendo, continue sonhando, continue profetizando, continue declarando. Este é o ano dos herdeiros da justiça. Esse é o nosso tema, os herdeiros da justiça. Esse é o ano dos seus sonhos frutificarem. Esse é o ano da sua libertação total. Esse é o ano da sua restauração financeira. Esse é o ano de você dizer, esse é o ano de você declarar: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo do Senhor: Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, em Ti eu confio. Esse é o ano de você declarar: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. As minhas folhas não murcham, as minhas folhas não amarelam, as minhas folhas não caem, e tudo quanto eu faço prospero, porque eu tenho sobre a minha vida a palavra de Deus. Eu tenho no meu coração, no meu espírito, sonhos de Deus. Eu tenho sim, eu carrego sim o desejo do meu Pai Celestial, e não há nenhuma força contrária que poderá impedir que esse sonho se materialize, porque eu sonho os sonhos de Deus, eu sonho os sonhos de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor. Ah, Pio, sempre sonhei fazer um curso superior, não fiz até hoje. Vai fazer, meu irmão. Vai fazer. Vai fazer. Não deixe pessoas dizerem, determinarem como você vai viver a vida que Deus te deu. Aleluia. Meu Deus. Eu quero concluir. José, como escravo, ele vai agora lá para a casa de Potifar. Depois da casa de Potifar, ele é jogado lá no calabouço, lá no cárcere, lá na masmorra. Eu vejo que José às vezes olha para a situação, olha para os grilhões, diz: Deus, eu tenho um sonho, Deus. Deus, eu tenho um sonho. Mas em Gênesis capítulo 41, versículo 14, conta um pouquinho essa história. Diz assim: o faraó mandou chamar José. José estava lá no cárcere. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, da masmorra, do cárcere. Depois de se barbear e trocar de roupa, trocar a sua túnica, apresentou-se ao faraó. Meu irmão, Deus vai trocar algumas túnicas, algumas roupas hoje. Creia nisso.
Ele vai trocar algumas túnicas, algumas roupas hoje. Ele vai tirar vestes de lamento, vestes de angústia, vestes de tristeza, para vestes de louvor, para vestes de adoração. A Bíblia diz que José depois ele é vestido com uma túnica de linho fino, branca. Olha o que diz a sequência do texto, por gentileza. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo, José. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, aleluia. E aqui está uma das respostas, porque eu e você, porque nós cristãos, muitas vezes passamos por sofrimento. Aqui está a resposta. Faraó chega para José e diz assim: José, disseram que você é o bambambam, você interpreta qualquer sonho. Ele diz: ah, Faraó, não, isso não está em mim. Essa capacidade não é minha, essa habilidade não é minha. Faraó, não depende de mim. Faraó, é Deus quem me capacita, é Deus quem dá a interpretação, é Deus quem revela, é Deus quem mostra. Nesse instante, José não tinha o mínimo de confiança em si mesmo. 100% da confiança de José estava no seu Deus, que havia dado a ele sonhos. Às vezes eu e você passamos por lutas, privações, tribulações, porque Deus está nos ensinando: não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. De repente você olha para o seu diploma, olha para o seu network, olha para os seus relacionamentos, estufa o peito, diz: não, eu consigo, eu posso, eu tenho um histórico de sucesso, tudo que eu faço dá certo, eu sou bom mesmo. Aí está a ladeira, aí está o terreno escorregadio. Mas José, na presença de Faraó então quer inflar o ego de José. José, você é capaz, você sabe. José diz: não. Olha o texto, por gentileza. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. É Deus quem vai dar essa resposta a você, ó Faraó. Olha o versículo 39. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e tão sábio como você, José. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Olha o versículo 41. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora, entrego a você agora, entrego a você agora. Entrego a você agora. Entrego a você agora o comando dessa situação. Entrego a você agora o comando dessa situação. Entrego a você agora o controle dessa situação. Entrego nas suas mãos agora capacidade para você governar, para você decidir, para você escolher. Entrego a você agora unção, habilidade, poder, graça para você romper, para você ficar em pé, para você marchar. Eu entrego a você agora a força, a capacidade, a habilidade, e absolutamente nada poderá deter o poder de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, a unção de Deus derramada sobre o seu coração e sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, Deus está te tocando. O Espírito de Deus está tocando a sua vida. O Espírito de Deus está tocando a sua vida, tirando todo medo, tirando toda angústia, tirando toda tristeza, tirando todo o pânico. O Espírito de Deus fortalece o seu espírito. Aleluia. Amados, somente interpreta sonhos quem sonha. Somente quem sonha consegue interpretar sonhos.
Somente quem sonha, que recebe sonhos do Espírito, ao olhar para você diz: ei, existe um sonho de Deus no seu espírito, existe algo dado de Deus na sua vida. Não pare, não desista, dê mais um passo. O Espírito de Deus está te capacitando, o Espírito de Deus está te fortalecendo. Receba isso em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Absolutamente tudo que José sonhou se cumpriu, nada ficou sem cumprir, nada, nada, nada. Comece a restaurar os sonhos que Deus deu a você, comece a ver esses sonhos se materializando, se concretizando. Comece a ver, comece a ver, comece a ver esses sonhos acontecendo na sua vida, meu irmão e minha irmã, em o nome de Jesus. Creia que eles irão germinar, creia que esses sonhos irão crescer, creia que esses sonhos irão florescer e frutificar abundantemente, abundantemente, abundantemente. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom